Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
Eu quero ler hoje a história do bom samaritano. Quantos de vocês conhecem a história do bom samaritano, né? Levanta a sua mão aí. Amém. Bastante gente tem o conhecimento. E essa história, ela fica, você encontra ela no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, então, o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele é dividido em 3 partes. Uma delas, a primeira delas, fala sobre como nós somos recepcionados como discípulos de Jesus pelas pessoas e como nós devemos nos comportar quando somos recepcionados pelas pessoas. Na segunda parte desse capítulo, nós encontramos a palavra de Deus falando a narrativa do bom samaritano. E por último, a terceira parte, nós encontramos a história de Jesus, Marta e Maria. É aquela história onde encontramos aquela famosa frase: Maria escolheu a boa parte. E se eu e você traçarmos uma linha nesse capítulo, nós vamos aprender, nós vamos entender que esse capítulo então está falando sobre relacionamento. Se você olhar o que existe em comum entre todas essas histórias, entre essas 3 partes deste capítulo, você vai aprender que essas 3 partes do capítulo 10 de Lucas falam sobre relacionamento, sobre comunhão. E eu quero, pela graça de Deus, usar a história do bom samaritano, então, para falar um pouco mais sobre comunhão com você. E existe uma chave, né? Eu vou dizer assim para chamar a tua atenção, mas existe uma chave que abre a porta da comunhão, que abre a porta do relacionamento. Vocês querem saber qual é? Acho que só 5 querem saber quem é. Vocês querem saber qual é essa chave que abre a porta para a comunhão? O nome dessa chave é identificação. Eu sei que é uma palavra difícil, mas é identificação. Nós precisamos conhecer a identificação. Nós precisamos saber o que significa identificação. Identificação é encontrar algo que identifique quem você é. Informação ou semelhança em algo ou alguém que você seja capaz de assimilar como sua. Capacidade de se ver no outro. Ou seja, para eu e você entendermos comunhão, nós precisamos entender primeiramente essa palavra chamada identificação. Todas as vezes que nós vamos conhecer alguma pessoa nova, logo nós procuramos um ponto em comum, para que possamos ter uma boa conversa. Ou seja, nós queremos nos identificar com aquela pessoa para podermos ter um relacionamento. E eu e você deveríamos aprender a ler então toda a Bíblia através dessa palavra, identificação. Identificação, queridos, é quando você consegue se ver na história que está sendo contada. É quando você consegue ver a você mesmo na posição onde a pessoa, a história está sendo contada. Por exemplo, alguém aqui já trancou a porta de casa e depois de um tempo voltou conferir se estava trancado? Você já pegou o celular porque você tinha algo específico para fazer, uma pesquisa no Google, alguma coisa, olhou todas as notificações, leu as mensagens, entrou no Instagram, depois fechou, travou a tela do celular de novo, guardou no bolso e não fez aquilo que você queria fazer? Você já disse assim, ó, eu não preciso do GPS, e se perdeu? Você já abriu a porta da geladeira para pensar? Percebe? Todos vocês se identificam com esses exemplos. É sobre isso que eu estou falando, identificação. E se eu e você entendemos o poder de nos identificarmos com a obra de Jesus, nós aprendemos a comunhão com a palavra de Deus, nós aprendemos a comunhão com o próprio Senhor Jesus. Todos nós já nos identificamos com isso. E nós deveríamos aprender a ler a palavra de Deus com as lentes da identificação. Aprendemos a nos ver. Eu e você devemos ler de Gênesis a Apocalipse procurando ali Jesus. Olharmos todos os versículos que estão na Bíblia e procurarmos naquele versículo Jesus. Porque ao encontrarmos Jesus, consequentemente vamos nos encontrar. Porque
a Bíblia nos ensina que fomos feitos à imagem do Filho de Deus. E ao encontrarmos Jesus, estamos olhando para quem também somos. Ou seja, nós precisamos aprender a ler a Bíblia procurando identificação, nos encontrar nas histórias bíblicas. E a chave então para você entender essa narrativa, essa resposta de Jesus do bom samaritano é identificação. Se nós colocarmos os óculos da comunhão, os óculos da identificação, nós vamos ler a parábola do bom samaritano de uma forma diferente e vamos aprender muito conteúdo. Vamos ter muito conteúdo para aplicarmos nas nossas vidas. E eu quero convidar você a ler essa história, conhecendo esse princípio da identificação, a lermos essa história juntos. Em Lucas capítulo 10, do versículo 29 ao 37, a Bíblia diz o seguinte: mas ele perguntou, então um mestre da lei, um especialista na lei, que estava conversando com Jesus, perguntou, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que Jesus vai responder: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ou seja, esse homem foi muito ferido. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um religioso da época. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ele atravessou a rua, passou do outro lado. E assim também um levita, outro religioso da época. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano era um grupo de pessoas, era um povo que era rejeitado pelos judeus. Quando esse samaritano, ou seja, Jesus estava ensinando os judeus, dando um exemplo com um samaritano. Só quando ele fala samaritano, metade do público já rejeitou o que ele tinha para dizer. Mas ele ensina então, com um povo rejeitado pelos judeus, uma grande lição. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. A pergunta que Jesus estava respondendo aqui então era: quem é o meu próximo? E esse é o título da mensagem que eu quero trazer para você hoje. Quem é o meu próximo? Vamos entender quem é o próximo. A pergunta feita para Jesus era: quem é o próximo? E se nós colocarmos a lente da comunhão, a pergunta que está sendo feita de fato é: com quem eu devo me relacionar? Com quem eu devo ter comunhão? Com quem eu devo compartilhar as coisas? Com quem eu devo me relacionar? Quem é o meu próximo? Quem eu devo ajudar? Como decidir quem ajudar? Existe um gabarito? Existe pré-requisitos para que eu decida ajudar? Como eu me comporto para ajudar as pessoas? Quem é o meu próximo? E se colocarmos a lente da identificação, nós vamos ter apenas uma resposta: com quem você se identifica. Quem é o meu próximo? Com quem eu devo me relacionar? A resposta é: com quem você se identifica. Esse texto então fala sobre o próximo. Jesus começa a narrar uma história aqui para responder a pergunta sobre quem é o próximo. Essa resposta se dá pelo princípio da identificação. E existem nessa narrativa então 3 possibilidades de nos identificarmos com a história. Nós podemos ler essa narrativa e nos identificarmos com pelo menos 3 personagens dessa narrativa. Eu e você podemos nos identificar com o homem, o viajante que foi assaltado.
Eu e você podemos nos identificar com aqueles 2 religiosos. Ou eu e você podemos nos identificar com o bom samaritano. Existem 3 possibilidades, ao lermos essa história, de nós nos identificarmos com ela. Com o viajante que foi assaltado, com os religiosos ou com o samaritano. O primeiro que eu quero trabalhar, o primeiro assunto que eu quero trabalhar então, é o viajante que foi assaltado. O viajante assaltado é aquele que está sofrendo. Talvez você leia essa história e perceba, a minha vida está desse jeito. Ele foi batido, ele foi assaltado, eles roubaram ele, eles bateram nele, eu estou sofrendo, na verdade eu estou quase morto. Falta pouco para a minha vida acabar. Tudo aquilo que eu tento fazer não dá certo. Quando eu começo uma nova trajetória, um novo caminho, estou indo em algum lugar, logo se levantam as adversidades e elas me afligem e eu não consigo sair do lugar. Na verdade, eu nem sei se eu vou terminar, eu já estou perdendo as esperanças, porque eu estou quase morto. Eu estou sofrendo. Existe uma doença que se levantou na minha família, e tudo agora da minha família está em favor daquela doença. A minha família não tem mais como trabalhar, não tem mais como ir para frente, porque tem um pai, uma mãe, alguém da família que está doente, e todos nós estamos trabalhando em função de uma doença, nós estamos sofrendo. Existe talvez um problema de relacionamento, e nós estamos sofrendo. Existe um desentendimento entre o casal, nós estamos sofrendo. Eu acabei de receber a notícia de que vou ser demitido, eu estou sofrendo. Eu tenho umas dificuldades financeiras, eu estou sofrendo. E nós podemos olhar então para essa história e talvez nos identificarmos com esse viajante que foi assaltado, que está nessa viagem terrena, nessa vida terrena, e tudo que a gente tenta fazer é sofrimento. Somos sempre perseguidos. O diabo está sempre se levantando contra nós para matar, roubar e destruir. E nós podemos olhar essa história então e nos identificarmos com essa pessoa. Será que algumas pessoas não estão passando aqui? Ou talvez você esteja passando, ou você já passou, ou conhece alguém que está passando por muito sofrimento? As pessoas me perseguem, tudo e todos estão contra mim. Este é o pensamento. Eu me identifico com esse viajante que foi assaltado. Se me arrisco a fazer algo, o diabo logo se levanta. Sabe, eu fiz escolhas erradas e agora eu devo pagar por isso. É por isso que eu estou doente, é por isso que eu estou sofrendo. E as pessoas se identificam com o viajante. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas: eu conheço a sua dor, não se preocupe. Eu sei pelo que você está passando. Na verdade, eu já passei por toda a dor, por todo o castigo, por todo o sofrimento, para que você possa ter uma vida nova, uma vida abundante. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 53, do versículo 2 ao 5. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Aqui já estava sofrendo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Esse é um profeta messiânico, um profeta falando sobre Jesus e sobre a pessoa de Jesus pendurada na cruz. Ou seja, quando eles olhavam para ele, não viam qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele estava afligido. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. As pessoas olhavam e pensavam: esse homem aí, essa coisa que está pendurada nessa cruz, porque ele já não tinha forma de homem mais, de tanto que havia apanhado. Tinham colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, a sua cabeça tinha inchado tanto que os seus olhos já não se abriam mais, ele não conseguia falar direito, porque ele estava tão desfigurado, que as pessoas olhavam: esse aí, essa coisa que está pendurada aí, esse pedaço de carne que está pendurado aí, não pode ser o Salvador, não pode ser o Messias. Ou seja, foi desprezado e rejeitado pelos homens naquele momento. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto.
É tão horroroso ver a imagem de Jesus na cruz, que eu e você não teríamos coragem de olhar, esconderíamos o nosso rosto, desprezaríamos aquela cena. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Nós achávamos que quem estava maltratando Jesus na cruz era Deus, mas por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele não foi ferido por Deus, Ele foi ferido pelo meu e pelo seu pecado, pela nossa falta. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, na verdade, fomos curados. Queridos, Jesus estava pendurado naquela cruz. Era a cena mais feia que alguém já podia ver, alguém poderia presenciar. Não existia beleza ali. Ele foi açoitado com chicotes que tinham ossos, pedaços de ferro na ponta, e aquilo arrancava a carne. Nas costas já não tinha onde mais bater, eles viraram para bater no seu peito. Já não tinha carne, aquilo estava tudo rasgado. Cortes de 4, 5 centímetros de profundidade. Aquela coroa que estava na cabeça dele de espinho, eles pegavam um pau como se fosse um cetro e batiam naquela coroa. Aqueles espinhos entravam na cabeça dele a ponto da sua cabeça inchar. Ele estava completamente desfigurado, nu, pendurado diante de todas aquelas pessoas. Aquele sofrimento é o sofrimento da soma de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas doenças, de todas as nossas dores. Tudo aquilo que nós precisávamos, merecíamos sofrer e não precisamos mais sofrer, estava sobre Jesus. Ele sofreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Ele estava completamente desfigurado. Jesus, Ele veio e se identificou conosco na nossa morte, na nossa dor, no nosso sofrimento. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele sabe pelo que você está passando. Ele sabe o que está acontecendo com você. E Ele está dizendo, você não precisa passar por isso. Eu já paguei. Ele está dizendo, eu já morri por isso. Eu já paguei. Queridos, Ele se identificou com o nosso sofrimento. Ele se identificou conosco na nossa morte. Quando ainda estávamos mortos em pecados e delitos, foi ali que Ele veio se identificar conosco. Ele veio e Ele assumiu a nossa posição. Jesus Cristo, Ele estava totalmente desfigurado naquela cruz, para que qualquer um que olhasse pudesse se identificar com Ele, sabendo, ali está o meu sofrimento. Se Jesus permanecesse não desfigurado, mas permanecesse ainda parecendo um judeu, nós pensaríamos, o Messias era apenas para os judeus. Se Ele permanecesse ali parecendo apenas um homem, nós pensaríamos, o Messias, o Salvador, era apenas para os homens. Mas Ele estava completamente desfigurado. Você já não conseguia ver o que era aquilo. Era um pedaço de carne pendurado, para que todos, qualquer um, pudesse olhar para aquela cruz, para aquela cena e se identificar, sabendo, ali também está o meu sofrimento, ali também está a minha dor, ali também está a doença pela qual eu estava passando. Ele se identificou conosco naquela cruz. Não existe ninguém que entenda melhor pelo que você está passando agora do que Jesus. Ele sofreu o que toda a humanidade deveria sofrer, estava sobre Ele. Ele sabe pelo que você está passando, Ele conhece a sua dor, Ele conhece os seus medos, mas Ele diz, eu me fiz como vocês para curá-los, eu me fiz como vocês para salvá-los, eu me fiz como vocês para limpar as suas feridas, eu me fiz como vocês para te dar dignidade. Você não precisa ficar como viajante, Jesus pode te levantar. Você não precisa sofrer mais, Jesus pode te levantar. Eu e você podemos talvez passar por alguns momentos de aflição,
mas Ele já levou todas as dores, Ele já levou todas as enfermidades, Ele já levou todo o sofrimento. Nós podemos escolher nos identificar com o viajante, ou entendemos que Jesus se identificou conosco na nossa dor, no nosso sofrimento. O segundo personagem dessa narrativa, dessa história que Jesus conta, com o qual nós podemos nos identificar, são os religiosos. Religioso é aquele que pensa que só merece a sua ajuda aqueles que fazem o que ele faz. Eu sou um sacerdote, eu sou um levita, eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou a pessoa que não erra. E se eu me misturar com esse aí, imagina o que ele não fez para merecer essa surra, não é mesmo? Se eu me misturar com esse tipo de gente, talvez eu me contamine e deixe a minha santidade. Então eu vou passar pelo outro lado. Só se identifica comigo aqueles que fazem a mesma coisa que eu faço. Se ele não vive num padrão de excelência de vida com Deus, do jeito que eu vivo, essa pessoa não merece nem a minha atenção. Se ele não vive e faz horas, as mesmas 3 horas que eu oro todos os dias, essa pessoa não merece nem os meus ouvidos. Não merece a minha atenção, muito menos a minha ajuda. Esse era o religioso. Aquele sacerdote, aquele levita passaram e quando viram uma pessoa que não tinha nada a ver com o padrão de vida que eles estavam buscando, eles passaram pelo outro lado. Não tiveram relacionamento nenhum com aquele homem. Não deram o princípio, não usaram o princípio da comunhão, de se identificar com ele. Qualquer um daqueles homens poderia ter sido assaltado, afligido, mas como não fui eu que passei por isso, não me importa o sofrimento daquele homem. Eu não me identifico com a situação desse homem. Ela não merece a minha atenção. Eu e você, então, sempre que conhecemos alguém, nós imediatamente fazemos um interrogatório. Por quê? Porque nós estamos buscando um ponto em comum. Você é colocado em uma sala com estranhos. As primeiras coisas que acontecem são perguntas. Qual é o seu nome? Você quer ver se aquela pessoa tem um nome que um parente teu tem, para você poder começar uma conversa. Ah, você é João? Meu filho também se chama João. E ali você encontra um ponto em comum e você começa uma conversa. Você quer saber quantos anos aquela pessoa tem? Ixi, não, é muito mais velho que eu. Vou fazer uma outra pergunta. No que você trabalha? Para ver se vocês trabalham em coisas parecidas, para você poder ter um ponto em comum e começar a conversar. Ou seja, sempre que você conhece alguém, você procura um ponto em comum para poder ter um relacionamento, poder conversar com aquela pessoa. Então você faz várias perguntas, faz um interrogatório, até achar algo pelo qual vocês possam conversar. E se você faz 10 perguntas e aquela pessoa não responde nada que você tenha em comum, a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, essa noite vai ser chata. Você não conseguiu conectar. Você fica ali e fala: e agora? O que eu vou fazer? Você conta uma piada, aquela pessoa não acha engraçado o seu tipo de piada. Ele conta uma história, você não tem interesse naquele tipo de história. Ixi, acabou a noite, acabou a reunião, acabou aquele momento, já ficou tudo... em inglês a gente usa awkward, né? Estranho, esquisito, ficou desengonçado aquela situação. Mas por quê? Porque você não achou algo em comum. Mas o problema, o que não percebemos, é que sempre que procuramos algo em comum, está baseado naquilo que fazemos ou nas aparências. Nós sempre buscamos algo em comum no tom de pele, no sexo, no que fazemos, no que trabalhamos. Sempre procuramos algo em comum naquilo que a pessoa executa e nunca naquilo que somos. Na aparência que a pessoa tem e nunca naquilo que somos. E é por isso que nós vemos divisão em tudo. Nós vemos divisão pela cor de pele, pelo país que nascemos, pela religião que seguem. Ok? Aquela pessoa segue tal religião, ela é diferente de mim. Eu não tenho comunhão com ela. Eu não vou me relacionar, eu não me identifico com ela porque ela não faz o que eu faço. Esse é o pensamento dos religiosos. Encontramos ainda pessoas que pensam ser melhores umas que as outras, porque as pessoas não fazem o que elas fazem.
e acham que o que você faz te dá o padrão para achar que é melhor do que o outro, e julgar as pessoas por aquilo que elas fazem também. Algumas pensam, não, agora que a minha vida está resolvida, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, aquele vagabundo que vai trabalhar também. A pessoa vem pedir dinheiro no sinaleiro. Daí você diz, eu não tenho dinheiro. Mentira. Porque até Pix eles já aceitam agora no sinaleiro. Mentira. Ou você pensa assim, eu trabalhei para ter o meu dinheiro. Esse aí, vagabundo, preguiçoso, ele que vai trabalhar para ter dinheiro também. Ou seja, porque ele não faz o que você faz, você o menospreza. Você passa pelo outro lado. O mais honesto a dizer seria, eu não quero te dar dinheiro. Mas nós tentamos porque nós, vamos mascarar de alguma forma. É ele que é o preguiçoso. Porque a Bíblia diz, cada um dê conforme determinou em seu coração. Seja honesto e fale, eu não determinei em meu coração que eu quero abençoar a sua vida com dinheiro. Não seria muito mais honesto? É nessa hora que você grita, aleluia, glória a Deus, aplaude. Não seria muito mais honesto dizermos assim? É você que determinou não abençoar aquela vida. Pronto. Mas não minta dizendo que não tem. Não passe pelo outro lado. Esse é o pensamento religioso. O pensamento religioso é, já que ele não trabalha para ter, eu também não vou nem prestar atenção nessa pessoa. Eu vou passar pelo outro lado. Eu não me identifico com isso. Eu não quero nem saber o que está acontecendo na vida dele. Mas o ponto em comum não está naquilo que fazemos, mas no que somos para Deus. Aonde que nós nos identificamos com as pessoas? Não naquilo que fazemos igual, mas naquilo que somos para Deus. É aqui que nós nos identificamos com as pessoas. E olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou um certo grupo de pessoas. É isso que está escrito ali? Porque Deus amou um certo grupo de pessoas com uma certa aparência de cor de pele. É isso que está escrito ali? Não. Porque Ele amou um grupo de pessoas que nasceu num certo país. É isso que está escrito ali? Não, porque Deus amou o mundo. O que é que todos nós temos em comum? Aqueles que já nasceram e morreram, aqueles que estão na face da terra hoje, aqueles que virão. O que é que todos nós temos em comum? Todos nós somos alvos do amor de Deus. Isso já deveria ser suficiente para nos identificarmos com qualquer pessoa e saber que qualquer pessoa merece a nossa atenção. Isso já é suficiente. O que é que todos nós temos em comum? O amor de Deus por nós. Não é o que fazemos, mas é o que somos para Deus que nos faz nos identificarmos com todas as pessoas. Não importa o tipo de religião. Não importa o tipo de vida sexual que ela decidiu tomar. Não importa o tipo de trabalho que ela executa. Não importa essas coisas, não importa. São pessoas e são alvos do amor de Deus. Isso é suficiente para amarmos. Isso é suficiente para nos gastarmos, para servirmos, para ajudarmos. Nós não somos esses religiosos que passam pelo outro lado. Nós somos aqueles que param para dar atenção. O mundo inteiro é alvo do amor de Deus e isso deveria ser suficiente para nos identificarmos com qualquer ser humano e ajudá-lo. A mentalidade do religioso está no que fazemos. A mentalidade de Jesus está no que somos. E somos todos alvos do amor de Deus. Quem é o próximo? É aquele que é alvo do amor de Deus. Esse é o seu próximo. O terceiro perfil de pessoas que podemos nos identificar nessa narrativa é o próprio samaritano, que parou para ajudar. O samaritano é aquele que sabe que somos iguais por sermos alvos do amor de Deus. O samaritano sabe o que é ser rejeitado. O samaritano sabe o que é sofrer preconceito.
Ele sabe, ele viu, com certeza ele viu aqueles religiosos passando pelo outro lado. E ele sabe que ele já passou por aquilo, porque aqueles mesmos religiosos não tinham comunhão com os samaritanos. E o engraçado é que Jesus nessa história estava se identificando com o samaritano, que vai em socorro daqueles que estão sofrendo. Jesus não estava se identificando com o sacerdote, Jesus não estava se identificando com o levita, com os religiosos, Jesus estava se identificando com o samaritano, que vai em socorro daquele homem. E então o samaritano é aquele que sabe, já sofreu também, sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que é viver uma vida ruim. Ele sabe. E ele vai em socorro daquele homem. Então nós podemos também nos identificar com o samaritano. Jesus, ao contar a história, estava se identificando com o bom samaritano. O samaritano ajudou o viajante afligido, roubado, castigado, que apanhou, que estava quase morto. Queridos, o que a lei e as regras dos religiosos não fizeram, o samaritano fez. Aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Jesus fez. Não é um conjunto de regras que faz de você uma pessoa boa. É você se identificar com Jesus Cristo que faz de você uma nova criação, que faz de você uma nova natureza. Vimos em nosso primeiro ponto aqui hoje que Jesus se fez como nós, mas agora Ele diz, você pode ser como eu. Jesus, no primeiro ponto, se identificou com o seu sofrimento, mas eu e você agora podemos nos identificar com Ele na bênção, em ajudarmos as pessoas, em fazermos as boas obras. Nós podemos nos identificar com o samaritano. Existe um chamado de Jesus aqui para mim e para você, no fim da história. Lucas capítulo 10, versículos 36 a 37 diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Existe um chamado de Jesus para as nossas vidas aqui, de irmos e vivermos uma vida nos identificando não com o viajante assaltado, não com os religiosos, mas com o próprio Jesus, o bom samaritano. De vivermos uma vida onde não estamos buscando coisas para nós mesmos, mas estamos buscando uma vida onde podemos abençoar as pessoas, demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. Jesus está nos chamando para olharmos além das aparências. Jesus está nos chamando para olhar além daquilo que fazemos em comum. Jesus está nos chamando para nos identificarmos com aqueles que são alvos do amor de Deus. Não importa quem seja, aonde fomos ajudados, aqueles que foram ajudados, agora a misericórdia e a graça transbordam através da vida deles. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça transforma, a graça se transborda a ponto de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Jesus está nos chamando para nos identificarmos com o bom samaritano. Jesus nos chama para uma compreensão de quem é o próximo. E o próximo é aquele que é alvo do amor de Deus. Jesus se fez pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Jesus morreu a nossa morte para podermos praticar as boas obras. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Existia um mandamento sobre amar o próximo como a si mesmo. Mas olha o que Jesus coloca aqui, olha o padrão de Jesus. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Não é mais como a si mesmo, mas é como Jesus ama, você deve amar. Eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, o padrão de Jesus não é amar o próximo como a si mesmo, o padrão de Jesus é amar o próximo como Ele ama. Esse é o padrão de Jesus, mas para eu poder fazer a mesma coisa que Jesus faz, eu tenho que ser capaz de poder me identificar com quem Ele é. Ou seja, no começo, Jesus se identificou com a nossa dor, mas agora Ele está nos chamando para nos identificarmos com Ele. Assim como Ele é, nós somos neste mundo.
É esse o padrão de Jesus. Jesus não está falando para você amar o próximo como a si mesmo, mas como Ele amou, permitindo nos identificar com Ele na forma como Ele ama. Antes, queridos, nós precisávamos de ajuda, agora nós ajudamos. Antes nós estávamos feridos, agora nós lavamos as feridas. Antes nós estávamos mortos, agora nós damos vida. Jesus entrou em nossas vidas, tudo muda. Nós podemos nos identificar com o samaritano, com Jesus Cristo. Existe uma frase que diz que igreja é lugar de doente. Já ouviram isso? De pessoas doentes, de pessoas que precisam de cura. Já ouviram isso? Eu concordo, em parte, com essa declaração. Porque a igreja não é apenas um lugar para doentes, mas é um lugar onde muitas pessoas que foram curadas estão disponibilizando o seu tempo para ajudar aqueles que estão precisando de cura. É essa igreja que nós vemos, é assim que nós vivemos, é isso que nós pregamos aqui. Existe a possibilidade de você se tornar uma bênção. Existe a possibilidade de você não olhar o seu sofrimento, olhar para a sua vida, para aquilo que você está passando, mas você levantar os seus olhos, olhar aqueles que estão em necessidade e viver para abençoá-los. Existe essa possibilidade. Como? Ao você olhar e se identificar com o samaritano, com Jesus. Queridos, aqui está o segredo para reinar em vida. Se identificar com Jesus e viver uma vida de bênção. Uma vida de bênção não é ter as suas necessidades supridas. Isso seria prosperidade. Mas o que Jesus tem para você é uma vida de abundância. É mais do que você precisa, a ponto de você poder compartilhar com todos que estão à sua volta. Independente de quem seja, todos aqueles que são alvos do amor de Deus. Todos aqueles que são alvos do amor de Deus. Estes são o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todos aqueles que são alvo do amor de... Quem é o nosso próximo? São todos aqueles que são alvo do amor de Deus. Não importa o que faça, não importa a vida que esteja vivendo, não importa as escolhas que tenha feito, todos são alvo do amor de Deus. Queridos, e nós temos a oportunidade de nos identificarmos com o bom samaritano. Nós temos a possibilidade de vivermos essa vida para abençoar pessoas. E nesse próximo sábado, por exemplo, nós teremos o culto de curas e milagres. E eu tenho certeza que você conhece alguém que está sofrendo. Alguém que está sendo afligido pelas obras de Satanás. Alguém que está passando por algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. E eu e você precisamos fazer uma única coisa: convidar essas pessoas para estarem aqui, para receberem uma palavra do Senhor Jesus, para receberem uma oração, uma imposição de mãos, cura, libertação, transformação. Nós não precisamos fazer muito, apenas um convite. Nós somos bênção. Nós somos aqueles que se identificam com o bom samaritano. Jesus está nos permitindo nos identificarmos com Ele. Vocês entendem isso? Vocês recebem essa palavra? Nos identificarmos com o próprio Jesus. Identificar-se com o viajante assaltado me faz ter uma relação com o samaritano. De fato, Jesus está aqui, Ele pode suprir as suas necessidades, Ele pode te libertar dos seus sofrimentos. Você vai ter um relacionamento com Ele. O único que fica de fora do relacionamento é o religioso. O único que não se relaciona com ninguém é o religioso, porque ele passa pelo outro lado, ele passa afastado. E a Bíblia diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses, é egoísta, e no egoísmo não existe comunhão, não existe relacionamento. O único que fica de fora do relacionamento, da comunhão, é o religioso. Mas aquele que está sofrendo e se identificou aqui hoje com o viajante assaltado, Jesus quer ter um relacionamento com você, Ele quer abençoar a sua vida. Aquele que se identifica com Jesus, com o bom samaritano, pode saber que aquele que recebe o amor e aquele que dá amor, esses participam da comunhão. Não importa quem, esses participam da comunhão. Querido, se você está em dificuldades, eu quero dizer para você, Jesus ama você. Se você não se vê mais em dificuldades, eu quero te dizer, Jesus quer se revelar através de você.
para ser uma bênção, curar as feridas. Jesus se identificou conosco quando estávamos em sofrimento. Agora podemos nos identificar com Ele na bênção. Amém?